Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçados por todos nós aqui da UEC. E aos companheiros de sempre, recebam aquele abraço fraterno. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da nossa palestra de hoje. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para o mundo todo, e aqueles que quiserem acessar, basta acessar a Rede Amigo Espírita. Maiores informações na nossa página no Facebook. As palestras gravadas também estão disponíveis no nosso canal no YouTube e na Rede Amigo Espírita. Obrigado. Para iniciarmos, vamos pedir ao nosso companheiro Ronaldo para nos fazer a leitura preparatória. Boa noite. O tema hoje é a vinha, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vamos-la trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência a experiência se lhes integram no divino amor. A famosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o urbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade ou pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Queridos irmãos, queridas irmãs, coloquemos em nossa tela mental
a figura do doce Rabi da Galileia, nosso amado irmão maior Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus a oportunidade que temos de estarmos frequentando essa escola de vida, que é o nosso planeta Terra, em busca da nossa perfeição espiritual. Agradecemos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, peçamos aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que esteja intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco o nosso companheiro José Augusto de Almeida, trabalhador do Grupo da Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, e nos traz o tema Os Trabalhadores da Última Hora. À vontade, Zé Augusto. Boa noite a todos. É um prazer muito grande voltar aqui nesta casa. Aqui nós sentimos um clima muito acolhedor, muito amigo, e que nos incentiva cada vez mais a nos esforçar para vencer as nossas más tendências, para estudar mais e podermos compartilhar com os companheiros. Os trabalhadores da última hora está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 20 de Mateus. Sendo a terra a vinha do Senhor. Nós vamos relembrar a parábola para que possamos pontuar algumas coisas. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. A parábola continua. Nós paramos aqui porque queremos focar mais essa parte da última hora. Porque a parábola manda que o capataz vai acertar com os trabalhadores, começando pelos últimos. E como nós vimos lá no primeiro, ajustou com os trabalhadores a 1 denário por dia. E com os outros ele não falou que era 1 denário na história. Pagarei o que for justo. E foi pago 1 denário a todos. E aqueles que trabalharam mais tempo ficaram meio incomodados, porque acharam injusto essa proposta do senhor da vinha.
Se nós olharmos do ponto de vista material, e nós sempre olhamos do ponto de vista material, realmente é injusto. Quem trabalhou mais recebeu a mesma coisa daquele que trabalhou menos. Mas como tudo que Jesus falava, tudo que ele ensinava, não é do ponto de vista material, é do ponto de vista espiritual, universal, melhor dizendo, porque tudo que Jesus disse, mesmo usando aquelas formas simples para o entendimento daquela época, é entendido ao longo desses 2000 anos, estudado por muitos, é entendido hoje com uma visão diferente e será entendido no futuro de uma forma muito mais clara, porque ele falava para a eternidade. Nós temos por hábito, eu quero dizer, temos o hábito de pegar um tema como esse, muito falado, e buscar os aspectos que pouco se fala, ou aspectos diferentes, ou uma visão diferente, uma interpretação diferente. E encontramos um companheiro que fez um estudo deste assunto com uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais de um ponto de vista mais alto. E é o que nós vamos passar para os senhores. Vamos resumir aqui a parábola, que equivale pela palestra toda. O pai de família, Deus, obviamente. A vinha, o universo. Os trabalhadores, os seres humanos, todos os seres humanos. O trabalho na vinha é o trabalho no bem. As horas, qualquer período de tempo, do ponto de vista universal, não existe horas mais, horas menos. E o denário, o pagamento, a paz, a felicidade, que é um valor único. O pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, antes do dia iniciar. Nós vamos relembrar que para o povo judeu, o dia começava quando o sol nascia e terminava quando o sol se punha. É lógico, mas era assim que era considerado o dia. E o dia era dividido em 12 horas. A primeira hora, de 6 às 7 da manhã, no nosso horário, nosso fuso, de 24 horas. A segunda hora, de 7 às 8. A terceira hora, de 9 às 10. E assim sucessivamente. Até a 1/10 hora, que era às 17 horas, terminando às 18. Então, dentro desse ponto de vista, Jesus coloca a parábola, contando a história da humanidade nesta parábola. A história do homem na Terra nos últimos 12.000 anos. O dia judeu é de 12 horas. E a nossa história é de 12.000 anos. Ou seja, é 1.000 anos para cada hora. Essa é a história da parábola na visão da doutrina espírita hoje, que àquele tempo eles não tinham condições de entender. Então vamos ver a história do homem na Terra nos últimos 12.000 anos. A madrugada, a primeira hora, a China milenária, mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, Foi Ai-Ching. Foi Ai-Ching foi um enviado de Jesus que desenvolveu a teoria do Yang e Yin, ou do bem, do mal, dos opostos, do masculino, feminino, e também foi aquele que provocou várias descobertas para facilitar a vida do homem na Terra. Inspirou todos os filósofos chineses que vieram após ele. Foi um grande enviado da primeira hora. Ele está aqui representando outros que foram enviados naquele tempo, na nossa colocação aqui. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Não combinou mais o denário. A terceira hora,
mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Os hindus e a Índia védica, os Upanishads, Krishna, o Bhagavad Gita, foi um dos povos que mais entenderam e entendem da vida espiritual. Reencarnação para eles é coisa rotineira. Alguns dos conhecimentos que para nós na doutrina espírita hoje é surpresa, para eles há séculos, não é? Há mais ou menos 4.000 anos. O Bhagavad Gita é a reunião, também conhecido somente pelo nome de Gita, é a reunião de várias normas de comportamento, as histórias que eles ali contam, as histórias heróicas dos seus heróis hindus, são cheias de ensinamentos morais, de comportamentos éticos. Então a Índia vem ser uma das matrizes do grande ensinamento espiritual que Jesus veio trazer à Terra. Conhecimento que eles já trouxeram lá de Capela, de onde eles vieram. Também nesta época, os egípcios já trabalhavam com os temas espirituais, o livro dos mortos, as pirâmides. As pirâmides eram grandes templos de iniciação, escolas iniciáticas, para aqueles que se mostravam aptos à iniciação, não era qualquer um. Tinha que demonstrar uma determinada qualidade moral, espiritual, para ser convidado à iniciação. E o livro dos mortos do Egito Antigo era um roteiro de comportamento no mundo espiritual, não era durante a reencarnação, era após a morte. Por isso que eles tanto cultuaram, ninguém cultuou tanto a vida após a morte como os egípcios, com a mumificação, o trabalho de preparação para que o morto tivesse conforto no plano espiritual. Havia um entendimento que o morto era capaz de levar as coisas materiais. Claro, eles não eram totalmente esclarecidos sobre o assunto, mas já tinham esta visão da continuidade da vida após a morte muito clara e tinham um grande respeito pelos mortos. Ainda há 4.000 anos temos os arianos que povoaram a futura Europa com as suas guerras, mesmo que sendo através de guerras, o plano espiritual usou esses métodos para levar cultura, para levar entendimento de um povo ao outro, e a colonização da Europa foi um grande passo para a elevação espiritual do ser humano, com o povo ariano. Ainda temos os hebreus, mais ou menos neste período, Abraão e os grandes patriarcas, eles naquela escravidão do Egito, e foram libertados por Moisés, que está mais aqui à frente. Abraão simbolizando o venerável patriarca, e que cultuavam o seu Deus, Yahvé, através de sacrifícios, e Abraão representou o fim do sacrifício humano, quando ele foi ordenado a matar Isaque e impedido a tempo. Então Abraão foi aquele que deu uma mudança no sistema dos sacrifícios, porque até então, até vidas humanas eram sacrificadas. Já foi um passo evolutivo. O Código de Hammurabi, na Babilônia. O Código de Hammurabi, ele representa para a humanidade um grande avanço nos assuntos espirituais. Esta pedra é onde está escrito o Código de Hammurabi. Aqui no topo dela, cá em cima, está representado Hammurabi diante de seu Deus. E a gente vê a desproporção do tamanho do Deus que está sentado para Hammurabi, porque os deuses eram gigantes. A história diz isso, né? E aqui no Código de Hammurabi está uma das grandes leis que nós conhecemos através de Moisés, que é o olho por olho e o dente por dente, ou seja, a lei de Talião. Ao contrário do que muitos pensam, Talião não foi uma pessoa. Talião era a lei do tal qual. Ou seja, quando alguém cometia algum deslize, algum erro,
Ele era sacrificado depois dessa lei naquilo que ele cometeu o seu erro. Se roubou, perdia a mão. Se matou, perdia a vida. Era um pouco terrível? Sim, era. Mas já foi um avanço, sabem por quê? Porque àquele tempo, quando uma pessoa cometia determinado erro, toda a família pagava. Toda a família era sacrificada. Depois da lei de Talião, só o devedor passou a pagar. Já foi um avanço, já foi uma evolução, já foi um passo adiante. A gente pode perceber aí que já existe a grande influência espiritual, melhorando a qualidade de vida do ser humano na Terra. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Na hora sexta e nona, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, Moisés, a lei de justiça, o Decálogo. Todos nós sabemos que os 10 mandamentos foi inspiração divina, que os 10 mandamentos é atual até hoje. Ao estudarmos nos nossos estudos sistematizados os 10 mandamentos, o Decálogo, item por item, nós percebemos como ele é atual e como será no futuro, porque ele é de inspiração divina. Se nós analisarmos que isso tem mais de 3.500 anos, ou mais ou menos 3.500 anos, a humanidade continua infringindo as mesmas leis dos 10 mandamentos. Melhorou? Melhorou muito. Já tivemos escravidão, já tivemos exploração explícita, autorizada pelas leis dominantes. Em alguns países ainda é muito difícil a vida feminina da mulher, não há tanta liberdade como aqui no Ocidente, mas ainda assim, infringimos muito as leis dos 10 mandamentos. Os profetas hebreus que vieram completar o trabalho junto de Moisés, que vieram ser o ponto de ligação com o plano espiritual, porque profeta é médium hoje. É porque a gente tem a noção de que a palavra profeta é só aquele que vê o futuro, profetiza. Mas não era não. Era aquele que fazia o intercâmbio também com o plano espiritual. Hoje, a premonição, a visão do futuro já está muito pouco usada, já é muito pouco trabalhado isso com os médiuns. Mas o intercâmbio está cada vez mais ativo. O intercâmbio com o plano espiritual, depois da doutrina espírita, então, depois da codificação, está cada dia mais se expandindo, graças a Deus. Então, os profetas hebreus vieram fazer o trabalho de orientação junto àquele povo analfabeto, inculto, desorientado, de forma mais ostensiva pelos amigos espirituais. Pitágoras, na Grécia, 600 anos antes de Cristo, grande matemático, que desenvolveu teorias profundas de conhecimento da aritmética e de outras ciências, e também desenvolveu teorias filosóficas de comportamento ético, de comportamento moral, que foi também um grande servidor do Cristo àquele tempo. Lao Tse, 1500 anos antes de Cristo, inspirados em Fouhi, Lao Tse foi também um grande exemplo de moral, de ética, de comportamento, e especialmente um inspirador para Confúcio, que está logo aqui na frente. Eles foram aqueles que defendiam o equilíbrio da família, como equilíbrio da sociedade e equilíbrio do governo. Ou seja, a base está na família. O ponto inicial está na família. Quando a família está equilibrada, está em ordem, a família como um conjunto, a sociedade também está em ordem,
e, consequentemente, os políticos, os governantes também ficam dentro desta linha de comportamento. Foi um grande trabalhador àquele tempo. Buda, na Índia, 600 anos antes de Cristo, com a iluminação interior, pregando que todo homem é capaz de auto-iluminar-se pelo esforço da meditação, pela concentração no bem. Buda representa até hoje uma grande, todos eles representam, mas Buda representa também na Índia uma grande referência espiritual de comportamento, de mudança de vida. Sócrates, na Grécia, 500 anos antes de Cristo, que foi condenado a tomar cicuta porque estava corrompendo a juventude. Sócrates trabalhou com os jovens daquela época para que pudessem mudar seu comportamento. E, curiosamente, temos informação espiritual do espírito Lúcius, que Sócrates já está reencarnado trabalhando novamente com a juventude, que está precisando de um líder como esse, né? Desse nível espiritual. Aliás, nós vamos ver aqui que não só ele, Foi, Lao Tse, Confúcio, Buda, todos eles já estão aí, já voltaram. Estão trabalhando para a melhoria do nosso planeta. Os profetas menores hebreus, 400 anos antes de Cristo, que ali, 400, 300 anos antes de Cristo, foi diminuindo a questão da profecia entre os hebreus. E eles fizeram o seu trabalho mediúnico nessa época. A nona hora, século I depois de Cristo, até o século XIX, fim do mundo primitivo e início do mundo de provas e expiações, com o nascimento de João Batista e Jesus. Ali terminou a fase do mundo primitivo e começou a fase para o nosso planeta de provas e expiações, que começou a sua mudança no século XIX, para a regeneração. A transição, ela leva 200 anos. Então, ela começou no século XIX, com o João Batista, o precursor, e o Mestre Jesus, que veio em pessoa trazer os grandes ensinamentos verdadeiros para que a humanidade pudesse dar o grande passo. Aí nós vemos o cristianismo nascente até os 300 anos depois de Cristo, com o sacrifício no circo, onde os cristãos, com a sua vida, com o seu sangue, demonstravam a fidelidade aos ensinamentos do Mestre, demonstravam a confiança, a fé, a ponto de entrarem cantando para a arena do sacrifício. Paulo de Tarso, que foi o grande apóstolo dos gentios, que levou o evangelho fora da área dos judeus, que expandiu o evangelho pelo mundo antigo. Se não fosse esse grande emissário, esse grande trabalhador, talvez o cristianismo não teria tido a expansão tão rápida como teve. Porque Paulo, enfrentando os sacrifícios com uma tenacidade incrível, enfrentando situações terríveis que nós nem sabemos se somos capazes, porque ele foi capaz, levava o exemplo, a vivência, a palavra, as cartas. As cartas, quando ele estava preso, que ele não conseguia mais falar em público, então ele chamava os seus discípulos. Ele raramente escrevia do próprio punho, apenas uma de suas cartas foi ele quem escreveu, mas ele ditava para que os discípulos escrevessem as cartas. E assim, as cartas de Paulo levaram e mantiveram a fé viva de todas as igrejas fundadas por ele naquela região, nas sinagogas que ele fundava as igrejas. Temos aqui Santo Agostinho, 400 depois de Cristo, esse grande filósofo, esse grande mestre, um dos pais da Igreja Católica, e que no século XIX veio trabalhar com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Ele que veio demonstrar através da sua vivência
que tinha uma vida devassa quando jovem e que depois que conheceu o cristianismo, mudou os seus hábitos radicalmente, demonstrando que o homem é capaz de mudar. Como Madalena é o exemplo que a gente encontra lá no cristianismo da mudança feminina de atitude, Santo Agostinho é o exemplo masculino da mudança de atitude radical da vida mundana para a vida espiritual. Francisco de Assis. Francisco de Assis, que anteriormente nós sabemos que foi João o Evangelista, ele veio já àquele tempo de Jesus como o espírito mais iluminado de todos os apóstolos, para que pudesse fazer o seu trabalho junto do Mestre e dentro da vinha do Senhor. Francisco de Assis foi o único dos apóstolos, aliás, João foi o único dos apóstolos que não morreu sacrificado, que morreu de velhice. E quando tentaram matá-lo na ilha de Pátimos, condenado à morte, que a morte era uma morte terrível, ele seria colocado dentro de um caldeirão com azeite fervendo, e colocaram, e ele saiu de lá vivo. Então os seus verdugos se espantaram com aquela atitude, com aquele acontecimento, ficaram extasiados e pediram que ele se fosse com uma condição, que mudasse de nome, para que eles não fossem também condenados. Qual o nome que ele escolheu? Francisco. Como João escolheu o nome Francisco. Então, quando Bernardone estava para ser pai, foi inspirado pelo plano espiritual a colocar no filho o nome de Francisco, que ele já tinha desde a época do Cristo. E ele veio para fazer uma reforma espiritual na igreja. Ele veio para trazer a simplicidade, a humildade, com a pobreza, com a fé viva, com a confiança no Pai dentro da igreja. E representou muito bem o seu papel, deixando grandes ensinamentos, não só vividos, mas falados para nós todos. João Rus, ou Jean Rus, muitos usam esse termo, 1400 depois de Cristo. João Rus, na cidade de Praga, foi um sacerdote que trabalhou as ideias de Wycliffe e veio tentando mudar o processo que o catolicismo impunha àquela época. E ele, perseguido, foi condenado à fogueira àquele tempo. João Rus é uma das reencarnações de Allan Kardec, que já àquela época tinha as ideias mais avançadas para o sistema religioso da época. João Rus foi o grande inspirador de Martinho Lutero, 100 anos depois. Ele morreu em 1401. 100 anos depois, Martinho Lutero, inspirado em João Rus, veio fazer a reforma protestante. Não de forma como é hoje. Ele não imaginava que seria assim. Ele só queria trabalhar contra a venda de indulgências, mudar o sistema de venda das coisas espirituais. Ele queria reformar a igreja em si, mas pela perseguição dos concílios, ele teve que radicalmente afastar-se da igreja da Itália e criar na Alemanha as igrejas evangélicas, com seu édito que ele pregou na porta da igreja. Joana d'Arc, ou Jeanne d'Arc, também em 1400 depois de Cristo. 1438 mais precisamente, 1431 mais precisamente, foi a data que ela morreu na fogueira. Essa grande e moderna representante dos médiuns, porque Joana d'Arc, desde menina, já conversava com os espíritos, já conversava com Miguel, ela chamava de São Miguel,
que era o seu orientador espiritual, e ela com apenas 18 anos, libertou a França do jugo inglês, liderando o exército e colocando o rei Carlos novamente no trono. Joana d'Arc foi sacrificada na cidade de Rouen, cidade que nós tivemos o privilégio de conhecer. Ali está a Catedral de Notre-Dame, o artista copiou como ela é realmente. A pira é esta aqui mesmo, redondinha assim, está lá até hoje. Não tem mais o pau, né? Mas está lá a pira. E essa praça chama-se Joana d'Arc. Um frio terrível, 4 graus abaixo de zero, neve para todo lado. Eu imagino que ela sofreu presa ali no museu, que hoje é o museu. A prisão estava ali a 100 metros do local onde ela estava. Então foi uma grande mártir que, em nome de Jesus, a última encarnação aqui na terra de Judas Iscariotes, quando ele veio resgatar ainda os seus débitos espirituais. Martim Lutero, 1500 depois de Cristo, o grande inovador do sistema religioso. Ele não concordava com o sistema de venda de indulgências, ele queria reformar a igreja para melhor e por isso foi perseguido. Só não foi morto pela proteção dos reis da Alemanha, que deram a ele a cobertura. Um dos grandes missionários de Jesus. 1500 começou o Renascimento, as obras de arte, ventilando a mente humana, arejando a mente humana com as obras maravilhosas de Leonardo da Vinci e de outros tantos, a Pietà, a Capela Sistina e de outros tantos artistas que trouxeram inovação, ideias novas, sacudindo um pouco as artes, a cultura da época, melhorando a qualidade de vida das pessoas. A descoberta da América 1500 anos depois, onde Humberto de Campos nos conta, no livro Brasil, Coração do Mundo, da Pátria do Evangelho, a mensagem do Evangelho deixou o berço da Europa e veio para a América. Porque aqui as ideias cristãs expandiram-se. E aqui, principalmente a doutrina espírita, encontrou um campo extraordinário. Nós falaremos um pouco mais adiante. A Revolução Francesa, em 1800, no século de 1800, que mudou os sistemas políticos de domínio, que mudou os sistemas de respeito à vida com as suas leis, e foi a fonte de inspiração para a libertação das Américas, a América do Norte do jugo inglês e a América do Sul do jugo português e espanhol. Foi a Revolução Francesa que começou lá na França e espalhou-se pelo mundo, trazendo ventos novos, novas ideias para a humanidade. E saindo perto da hora 10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. 10ª hora. É a hora da transição de provas e expiações para a regeneração no calendário espiritual. Tempo de duração, 200 anos. De 1857 a 2057. Quem nos diz isso é Bezerra de Menezes, o patrono desta casa. No livro O Alvorecer de uma Nova Era, onde ele nos conta isto. 4 etapas de 50 anos. De 1857 a 1907, a 1957, só se passaram 100 anos, que representa meia hora no calendário espiritual. A codificação espírita em 1857
desbravando o mundo espiritual para o mundo mais intelectualizado. Tudo aquilo que vimos até aqui, até esta data, foi preparando a humanidade para receber a informação e assimilá-la. Porque nós não conseguimos colocar em mentes um pouco mais retardatárias conhecimentos mais avançados. Por isso que Jesus veio mandando os seus mensageiros de tempos em tempos, em áreas bem diferentes da política, da navegação, nas artes, na filosofia, na ciência. Mensageiros que pudessem a cada hora trazer uma mensagem nova, uma evolução, um critério novo de vida, de raciocínio, para nos preparar para este momento. E outros virão. Não acaba aqui. Aqui é um pequeno passo. Outras inovações virão. A cada dia a gente se espanta com as inovações tecnológicas, mas o mundo espiritual também não está dormindo, não. Porque as informações do mundo espiritual estão jorrando para nós. Basta buscarmos. Basta nós olharmos com olhos de ver, como dizia Jesus, que nós vamos perceber como que estamos recebendo informações, alicerçando cada vez mais a nossa fé no raciocínio, a fé raciocinada, a fé lógica. Eu não acredito porque o outro diz, eu acredito é porque entendo. Eu não acredito, eu sei. É uma forma diferente de entender. Os clássicos espíritas que vieram colaborar com Kardec, desde aquela época, em 1857, Camille Flammarion, o grande astrônomo, que escreveu obras maravilhosas sobre a vida espiritual, Bozano, Delane. Bozano trabalhava com a polícia, fazendo identificação de cadáveres, e ele entendia muito desse sistema de identificação e que ele usou esse trabalho dentro da doutrina espírita. Delane, Arthur Conan Doyle, o grande escritor inglês, criador do Sherlock Holmes. Denis, o filósofo da doutrina espírita, Leon Denis, o filósofo da doutrina espírita. Segundo informações espirituais, se Kardec falhasse, ele seria o seu substituto. Foi programado para ser assim. Por isso, contemporâneo de Allan Kardec. Ivone do Amaral Pereira, a grande médium brasileira, que trouxe tantas e tantas informações, antes de André Luiz, sobre o plano espiritual. Como é o processo no plano espiritual. Zilda Gama, outra grande médium que veio trazer extraordinários trabalhos dentro da doutrina espírita. Aqui são só alguns, representando aos outros. Os mais modernos que nós conhecemos, Chico Xavier, Divaldo Franco, que todos não necessitam de se falar muito sobre eles, João Nunes Maia, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmão Dulce e Martin Luther King, para não ficar só na seara espírita. Porque todos esses são enviados do Cristo para o grande projeto de transformação da Terra, desenvolvendo o trabalho na sua área específica, nos povos aonde eles nasceram. Tivemos as dores da transição, fortes, e vem outras mais. Guerra na França e Alemanha, cada uma com centenas, milhares de mortes. A Primeira Guerra Mundial em 1914, a Revolução Russa, mudando o sistema naquele grande país. A Segunda Guerra Mundial em 1939, mortes em massa, preparando para a segunda metade da transição. Todos esses espíritos que passaram por essa mudança catastrófica das guerras, das revoluções, alguns permaneceram reencarnando no planeta, alguns mudaram de vida com as provas que passaram, mas sua grande maioria já foram exilados da Terra e outros ainda serão. Por isso que vem essas transformações. Está no programa divino
que o homem faz e Deus usa o que o homem faz para melhorar o próprio homem. O pós-guerra, a reencarnação em massa dos habitantes do umbral, tudo isso que nós vemos aí hoje, de desânimo, de deprimente, é porque estão reencarnados os habitantes do umbral. Como a última oportunidade que estão tendo para a mudança, a quebra de todos os tabus, sexo, drogas, rock and roll, ou seja, a liberdade total de escolha. É o joio sendo separado do trigo. Todas as parábolas estão entrosadas, já observaram isso? Porque hoje, cada um é livre para fazer as suas escolhas. A liberdade é grande, ninguém mais é apedrejado por causa de problemas, de transtornos sexuais. Ninguém mais é preso e condenado à morte, à prisão perpétua ou a coisas mais graves por causa de drogas, por andar desse jeito, daquele outro, gostar daquele tipo de música, ou enfim, a liberdade é total. Mas também, pelo livre-arbítrio, temos a liberdade de fazer as escolhas certas. Temos a liberdade de escolher o bem, de escolher a mudança, de escolher o amor, a retidão, a ética, a probidade. Nunca a probidade foi tão exaltada como agora. E o que é a probidade? É a honestidade consigo mesmo. Eu não tenho que representar para o outro que sou honesto, que sou correto. Eu tenho que ser comigo mesmo, com a minha consciência. Isto é ser probo. Porque o resto é reflexo. O resto é o externar aquilo que ele é. Com decadência moral em cada década. Em 2007, tempo de fechamento da liberdade reencarnatória aos umbralinos. Tempo de início de renovação. De 2007 para cá, não reencarna mais espíritos comprometidos com o mal. Só comprometidos com a reforma, com a mudança. Aí já depende da orientação que nós damos a eles. Todos estão suscetíveis de seguir um processo de mudança, de equilíbrio. Ainda bem, minha neta nasceu em 2009. Então, é uma informação muito interessante, porque a gente percebe como que as crianças têm uma grande percepção das coisas, mais rápido do que nós quando éramos crianças, especialmente na área da informática, e até alguns assuntos. Essa semana estávamos conversando um assunto um pouco mais importante, minha neta brincando, perto de nós. Falou nada. Quando foi lá no carro, ela falou no assunto. Estava prestando atenção. Estava ligada. Perguntando se eu ia fazer aquilo que eu tinha combinado com a vovó. É interessante como eles estão antenados, ligados. São espíritos preparados para um mundo de regeneração. E que cabe a nós, pais, que nascemos antes de 2007, eu nasci em 1952, comprometidos, muito, de trabalhar essas novas cabeças, esses novos espíritos, para a atualidade e o futuro. Agora as estrelas cairão do céu. Está lá no Apocalipse. Será o fim do mundo de provas e expiação e início da regeneração. Que estrelas seriam essas? A gente pensa em estrela, astro. São os espíritos estrelas, desde Foí, ou antes dele, até hoje. Aqueles que ao longo da história, com grande dificuldade, com grande luta, com sacrifício da própria vida, estão aí reencarnando hoje, num sistema diferente, mais preparados, mais atualizados, para trazer ao mundo esperança, fé, renovação.
Essas são as estrelas que vêm dos céus para o nosso meio, como Emmanuel, André Luiz e outros mais que nós conhecemos os nomes dentro da casa espírita ou fora dela, estão reencarnando. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, 200 espíritos do sistema de Capela. Capela, Hélio, você que fez uma palestra esses dias, né? Sobre o assunto, estão preparados para reencarnar. Estão vindo trazer novas ideias. Sabe por quê que vem de fora? Porque não tem compromisso com o sistema de provas e expiações. Não estão ligados ao sistema do planeta, por isso que vem de fora. Toda ocupação útil é trabalho, está na questão 675 do Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil, seja ela manual, braçal, simples, tarefa simples ou intelectual, mais espiritualizadas, todas elas é um trabalho útil. Tudo que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante e, em geral, da criação, é trabalho na vinha do Senhor. É a grande vinha. Mas vocês devem estar se perguntando, como é que nós espíritas ficamos nisso? Porque a gente ouve falar muito que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Diante do que eu falei aqui, eu pergunto, será? Vamos ver. Bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. O espírito Henry Heine fará isso no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos. Constantino que falou essa última frase. Seriam os espíritas os trabalhadores da última hora? A frase não os diz respeito aos espíritas em geral, mas aos bons espíritas. Quando nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo Homem de Bem, nós vamos ver como é difícil ser bom espírita. Como é árduo ser bom espírita, ou, de regra geral, bom cristão, que é a mesma coisa, são sinônimos. Como que nós temos que fazer um esforço íntimo, individual, muito grande, para ser enquadrado como bons espíritos. No máximo somos esforçados. Estamos na linha do esforço, que já é muito bom. Mas ser classificado ainda como bons espíritas é uma minoria. Sois todos obreiros da última hora. A frase não tem o artigo definido os antes de obreiros da última hora. Vós não sois os obreiros, vós sois obreiros. Porque se colocássemos, o artigo emprestaria um pensamento de sectarismo e orgulho incompatível com a índole da doutrina espírita. Se nós disséssemos que os espíritas são os trabalhadores da última hora, e os outros? Estão excluídos? Só os espíritas? E os grandes avatares que tiveram na história? Não seriam trabalhadores da vinha? E a última hora não é algo maravilhoso, não. A última hora é a última oportunidade. É a última chance. Está sendo dada a você uma última chance. Você, nós como um todo. Mais preparado, mais bem informado. Porque nós espíritas temos um conhecimento muito maior das coisas espirituais. Nós temos um raciocínio muito mais lógico, muito mais sensato. Onde nós saímos da fé beatífica para a fé raciocinada. Então nós estamos muito mais preparados para o trabalho da hora que passa.
mais bem orientados, mais bem treinados até. Cabe a cada um de nós ter consciência disto. Os bons espíritas não são os obreiros da última hora, com a implícita exclusão dos outros homens, mas simplesmente obreiros da última hora, junto com os outros que também são obreiros da vinha. Aliás, muito dentre aqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora, nos diz Henry Eyre no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos daqueles estão reencarnados aí, para fazerem o seu trabalho no mundo de regeneração. São também trabalhadores da última hora, mais preparados, evidentemente, muito mais preparados. São os líderes, são os exemplos, são os modelos, é a referência que nós temos para seguir aqueles passos. Deus abençoa sempre a solidariedade entre todos os obreiros da sua vinha. Cada um aproveita os labores intelectuais dos seus predecessores. Nós, para falarmos aqui, e qualquer orador que aqui vem, ele estuda no mínimo 6 horas. Se ele somar as horas todas, as pesquisas, há muitos até mais, e às vezes aproveitamos conhecimentos de vários e vários livros que a gente leu antes, para agregar, para enriquecer o assunto. São trabalhos, labores intelectuais dos seus predecessores, daqueles que vieram antes de nós, que fizeram o raciocínio antes de nós. Estamos apenas como divulgadores. O salário, é necessário que se fale dele. Dos obreiros do Senhor, os que esperam superar rivalidades, discórdias e dissensões, eis o nosso trabalho principal. Como é difícil dentro do próprio lar superar rivalidades, discórdias, desentendimentos. Lá fora, na vida pública, dentro da casa espírita, do trabalho. Eis um grande trabalho que nós temos que executar. O salário único desses que se esforçam, a paz de consciência, a felicidade imensurável. Porque a felicidade, a paz de consciência, o dever cumprido não tem como medir. Por isso que é um denário para todos. É um salário único para todos. A paz pequena ou a paz grande não existe, existe a paz. Quando nós estamos com algum assunto nos incomodando, não conseguimos conciliar no sono. Quando nós estamos com a consciência em paz, dormimos como um anjinho. É muito melhor. Esse é o salário do trabalhador da vinha. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, o Espírito da Verdade que nos chama a esse tipo de raciocínio. Portanto, a mensagem mais evidente da parábola é, pois, a importância de nosso engajamento nas atividades da vinha universal e traz para nós o salário da felicidade, que é único para todos, o bem-estar físico, porque quando estamos felizes, o corpo fica bem. Até quem está sofrendo, até quem está passando por provas, por dores, mas está com a consciência em paz, ele tem equilíbrio. A satisfação intelectual, como é bom estar sem grandes indagações, estar satisfeito pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. O prazer do cultivo do belo, a tranquilidade moral. Querem salário melhor do que esses? Que é universal, que é para todos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 5. Os mansos herdarão a terra, aqueles que já se pacificaram, aqueles que estão em paz com a consciência, aqueles que trabalham pelo bem comum. Vamos fazer uma rápida análise.
Quem é manso, quem é pacífico, quem faz o bem, já tem uma longevidade porque o seu corpo já anda em equilíbrio hormonal. Quem é irritado, quem é ansioso, quem conserva mágoa, já gera doenças neurológicas e desencarna um pouco mais cedo. Então, o manso já vive um pouco mais só por isso. Mas, segundo a transição planetária, só aqueles voltados para o bem ficarão na Terra. Os mansos herdarão a Terra. Foi a única bem-aventurança que ele não falou dos céus. Falou a Terra. Porque era a Terra mesmo. É reencarnar aqui novamente para dar continuidade ao trabalho. E assim, meus amigos, nós agradecemos pela oportunidade que nos foi dada na noite de hoje. Esperamos voltar aqui mais vezes, porque somos todos trabalhadores da vida. Só estou tirando meu pendrive. O nosso sincero agradecimento ao nosso companheiro José Augusto e que retorne realmente mais vezes à nossa casa. Vamos pedir ao companheiro Ronaldo para que nos faça a nossa prece de agradecimento. Vamos assim, chegando ao final dos nossos trabalhos, na congregação desses espíritos que já partiram para trabalhar a nossa mente presente, a fim de que então possamos levar para nossas casas as bênçãos multiplicadoras que Jesus nos enviou. Mas o mais importante é que fique gravado no nosso coração a lembrança sempre de estar presente no coração de Jesus, nos caminhos de Jesus, não como apóstolos, mas como aprendizes daquilo que nós precisamos nos libertar das forças que infelizmente séculos e séculos vamos trazendo, de encarnação em encarnação, vamos dando continuidade. A palestra de hoje, Senhor, deu-nos certamente a orientação precisa e abençoada. Quiçá possamos, ao sair e chegar às nossas casas, abrir a porta, cavar um buraquinho bem perto dela, e ali semear a semente do bem, da paz, do amor, da caridade, enfim, de tudo que possa ser absorvido pelas paredes do nosso perispírito e certamente do nosso espírito. Obrigado pelas oportunidades que aqui estão. E esperamos sempre a chegada dessa quinta-feira para poder, com os nossos queridos palestrantes, abençoar os orientadores da paz para nós, daquilo que sempre nós batemos em estudos, no aprendizado constante que tu vem semeando em nossa vida. Obrigado. Desde que
puras, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez